Meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, agora na parte 2 do Salmo 22. Quase que eu gravo errado, meu Deus. Eu pensei que já era o vídeo do Salmo 23, mas eu tinha esquecido que eu tinha que gravar a parte 2 do Salmo 22, mas o que importa é que a gente está aqui e eu lembrei, graças a Deus, obrigado Espírito Santo. Já estava gravando outro vídeo, mas enfim, graças a Deus. Vídeo 2, parte 2 do Salmo 22, é muito 2, meu Deus. Vamos lá, irmãos, parei no versículo 21 e na primeira parte até o versículo 20. Então já pega aí sua Bíblia comigo, abre aí no Salmo 22, a partir do versículo 21. Está escrito assim: salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. E eu já quero aqui refletir com os irmãos sobre no que nós cremos, aonde está a nossa fé. Será que nós realmente cremos na palavra do Senhor? Aqui diz, versículo 21, sim, tu me respondes, na última linhazinha. E eu fiquei pensando e questionando sobre a minha própria fé. Será que eu creio que o Senhor vai me responder quando eu oro? Isso é muito importante, meus irmãos, porque Jesus diz a certa pessoa, não vou lembrar da passagem, mas ele diz, se faça conforme a sua fé. Então, o que nós cremos em nosso coração diz muito sobre o que nós vamos receber. Porque tem uma passagem, que o pai pede socorro com o filho convulsionando aos discípulos e eles não puderam fazer nada. E ele recorreu a Jesus e aquele homem disse, Senhor, se podes fazer. Jesus olhou para ele e disse, se podes? Tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus estava falando, a responsabilidade de crer não é minha. Eu sei que eu posso, mas eu só faço se você me der a abertura da fé. No que você crê, você recebe consoante ao que você crê no coração. Por isso que eu oro ao Senhor pedindo fé, porque às vezes é tão difícil a gente crer, porque na nossa cabeça é mais fácil Deus fazer um milagre pequeno do que um milagre grande. E na verdade isso não tem diferença. A única coisa que faz diferença mesmo é a nossa fé, porque o poder de Deus é sempre o poder de Deus. Sim, tu me respondes. Então Davi aqui está afirmando, porque ele tinha fé e ele trazia à existência aquela fé que ele tinha no coração.
Então ele sabia em quem ele cria e com quem ele falava nas orações dele. Versículo 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso diz muito sobre a alegria em que Davi tinha em Deus. Nós devemos dia após dia examinar o nosso coração, dia após dia ver o que está no centro do nosso coração. Se estamos realmente felizes e alegres no Senhor, e se não estamos, por que estamos nos sentindo assim? Talvez angustiados, ou ansiosos ou com medo. O que está no centro do nosso coração? É alguma preocupação? É algum ídolo, alguma coisa que nós estamos botando nossa expectativa que não é o Senhor? Então nós temos sempre que tomar cuidado com a posição do trono do nosso coração. O que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração? Porque aqui Davi ele afirma, ele dá a entender que devemos sempre estar felizes e alegres com Deus, porque essa atitude que está descrita no versículo 22 é de uma pessoa que está plena e alegre em Deus. E quando Deus está no centro do nosso coração, é isso mesmo que sentimos. Vontade de falar dele para as pessoas, vontade de louvar o nome dele. Então, se você se está sentindo ao contrário do que esse versículo diz, procure lavar o teu coração com o sangue de Jesus nas orações. Procure a ajuda do Espírito Santo para expulsar tudo que está tirando o lugar de Deus no seu coração. Toda distração, toda seta maligna, todo sofisma, tudo o que te traz esses sentimentos contrários à vontade do Senhor para você. Então vigie para não perder a alegria em Deus e deixar outras coisas tomar o trono, o lugar no trono do seu coração, porque esse lugar pertence a Deus. Versículo 23, na penúltima linha: reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Aqui eu pude refletir como a reverência ao Senhor hoje em dia está muito rara, porque as pessoas num pensamento de que Deus é meu amigo, Deus ele é bonzinho, elas perdem muitas vezes a reverência ao Senhor. Na minha igreja tem uma coisa que eu, admiro muito, que é quando nós lemos a palavra de Deus, todos ficamos em pé, em reverência à palavra do Senhor. Então reverência é respeito por amor. Nós respeitamos as pessoas que amamos, buscamos reverenciar, principalmente quando é uma pessoa que é acima de nós, como pais, como professores, como instrutores, pastores, pessoas que têm uma posição elevada, que nós amamos, nós buscamos respeitá-las, e não é diferente com Deus, não deve ser diferente com o Senhor, até porque Ele é Deus, Ele é o único que é o mais digno de todos da nossa reverência. Então muitas vezes eu vejo mães que levam crianças e ficam dando comida durante o culto, tirando a atenção dos outros irmãos e a atenção até da própria criança. Eu acho isso uma falta de respeito ao Senhor. Qualquer atitude que nos tire da comunhão e da atenção do culto, na verdade é uma falta de respeito, porque esse é o objetivo de Satanás, distrair a gente, para a gente não perceber o que o Senhor está falando conosco. Muitas vezes uma conversa, ir beber água toda hora, ir no banheiro, essas coisas que tiram a reverência do nosso coração a Deus. Nós perdemos a ligação, consequentemente perdemos o que o Senhor está falando conosco naquele lugar. É por isso, meus irmãos, que o vigiar vem antes de orar na Bíblia. Andemos vigilantes com essas situações e essas coisas que são detalhes, mas fazem toda a diferença aos olhos do Senhor. Versículo 25, na primeira linha, vai estar escrito: de ti vem o meu louvor. Mais uma vez, chamando a atenção para o que está ocupando o nosso coração, porque quando o Senhor está no centro do nosso coração, a nossa alegria, o nosso louvor vai para Ele. Versículo 30 e 31.
a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Aqui eu vejo a importância, meus irmãos, de instruir as nossas crianças no caminho que devem seguir. Porque lá no livro de Juízes vai relatar que se levantou um povo que não conhecia ao Senhor depois da geração de Josué. Ou seja, os pais não ensinaram aos filhos quem é o Senhor, qual é o Deus que eles serviam. Então a ira do Senhor se acendeu e aconteceu várias coisas desastrosas no livro de Juízes, porque eles seguiram os próprios caminhos, porque não conheciam ao Senhor. E tem diferença entre você servir a Deus e levar o seu filho ou sua filha para a igreja e você verdadeiramente ensinar quem é esse Deus que você está servindo, quem é esse Deus que todo domingo você está na igreja cultuando. Porque, meus irmãos, você não ama a quem você não conhece. Eu sei que é difícil você criar o seu filho ou ensinar, né? Qualquer criança, seja neto, seja irmão, que esteja perto de você, o caminho que deve seguir, porque é diferente você ensinar apontando o caminho e você ensinar seguindo de mãos dadas o caminho com aquela criança. E esse é o ensinamento verdadeiro que Deus quer de nós. Não um ensinamento hipócrita só mostrando o caminho que deve seguir, mas um ensinamento genuíno, com amor, com dedicação, com esforço, para nós não perdermos as nossas crianças e para elas entenderem o que a gente está fazendo naquele local, por que a gente vai todo domingo ou os dias da semana a gente vai no culto. Então, para elas entenderem o que elas estão fazendo ali, a quem é essa criatura invisível que estão falando, estão dando glória, elas precisam entender, irmãos, porque se nós não explicamos, o mundo explica, e explica da maneira errada, apresentando um Deus opressor e um Deus que não é o nosso Deus. E isso acaba gerando a perdição da alma daquela criança, porque aquela criança não é só uma criança, é uma pessoa. Ela vai crescer, ela vai ser desenvolvida, o caráter dela vai crescer. Então, talvez nós não percebemos a importância das nossas crianças, das crianças que estão ao nosso redor, porque agora elas parecem bobinhas e inocentes, mas elas vão crescer e virar pessoas. E aos olhos de Deus, essas crianças são uma nação, são uma família, já são obreiros, já têm responsabilidades aos olhos do Senhor. Então, nós não percebemos essa importância, mas o diabo já sabe da importância daquela alma e Deus também já sabe. Então, prestemos atenção nas nossas crianças, vamos ensinar o caminho que devem seguir. Vamos apresentar esse amigo e esse Deus que é o nosso Senhor para as nossas crianças. A alma delas é muito mais importante do que vocês possam perceber. Elas podem não fazer muita falta quando estão presentes, mas eu fico imaginando o desespero que é perder uma criança sequestrada, ou seja lá o que for, um acidente, sabe? Já dá uma angústia, né? Eu tenho certeza que você também já sentiu até uma angústia aí de perder uma criança amada que você conhece. Esse é o sentimento de valor que devemos dar a essas almas, a essas crianças. Então, meus irmãos, prestem atenção nas crianças ao seu redor, ensinem a elas o caminho que devem seguir, mas ensinem principalmente quem é esse Deus. Ensinem de uma maneira íntima, como um amigo, quem é o Senhor que nós servimos. E eu agradeço aos irmãos que permaneceram até essa parte do vídeo comigo. Deus abençoe a semana de vocês. Deus abençoe o dia de vocês. Deus ilumine o coração, a mente de vocês com entendimento, com paz e com a luz do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, meus amados irmãos. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.